Ó o Fernando Diniz, que vocês falam aqui, ó, o dinizismo vai pra seleção. A hora que vai, já foi, mané. Já deu o Vitor Pereira. Já deu La Sogra. E teve coragem, hein? 2-0. E jogou muito. E tem gente que fala que o Flamengo foi fake news do jogo. Fake news? O Flamengo deitou e rolou. Quem tem peito pra tirar o Gabigol? Igual ele tirou. O Ribeiro também. E o Diniz continua sem título. A gente vai falar disso daqui a pouco. Flamengo é campeão carioca. Fala, nação. Bora pra mais um vídeo aqui do canal, galera. Separei dois cortes. Um do Craque Neto falando da vitória do Flamengo em cima do Fluminense. E o outro é do programa Seleção da Sport TV. Pedrinho aí deu aula tática de como o Flamengo tem que jogar. A imprensa paulista elogiou muito o Vitor Pereira, menos o André Rizek aí, que sempre aí é o anti-flamenguista, sempre tá querendo puxar uma polêmica ali, criticar. Mas enfim, galera, assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. Separei só os melhores momentos aí pra vocês. Então, se gostaram do vídeo, deixa o like. Também deixe seu comentário aqui abaixo que eu estarei lendo todos os comentários. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. Todos os créditos desse vídeo estão aqui na descrição. Se interessar, é só ir lá e conferir. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Antes disso, Fla-Flu, vai lá. Fernando Diniz, desculpa, mas vocês perderam o título pro Vitor Pereira. O que você pensa, Veloso? 2-0 não tira mais o Flamengo. E olha que o Vitor Pereira fez uma força para perder o jogo, hein? Porque deixou o Everton de fora, deixou o Gabigol de fora, mexeu no time e ainda conseguiu ganhar. Então, o time do Flamengo é tão bom que mesmo o Vitor atrapalhando, o time ganha. Agora, para tirar essa vantagem, eu já não acredito mais, não. O Flu, na semifinal, conseguiu reverter uma situação, mas agora eu não acredito. Por que o Diniz tem dificuldade em jogos grandes? Ou não? Ele tem dificuldade. A forma como ele joga, né? Se ele não faz o gol no começo, né? Se você segura ali durante 20 minutos, aí o time... Moleque bom de bola, esse Arthur, hein? Ayrton Lucas. Ayrton, desculpa. Entrou bem no time. Ayrton... Lucas. Virou titular. Rapaz, e era do Fluminense, hein? Era do Fluminense. Ele e o Pedro, os dois eram do Fluminense. Mas o Marcelo entrou? Não entrou, não. Não entrou o Marcelo? O Marcelo não deu tempo para ele. Não deu tempo? Não deu. O Gerson também era do Ele Fluminense. tá procurando lateral, mas esse menino aí é bom. E esse Pedro aí? Rapaz, esse Pedro é um monstro. E agora o Gabigol, você quer jogar na posição dele. Quem? Eu sei, mas o Pedro é um monstro. Já vai dar treta, né? O Pedro é um monstro ou não é? Melhor atacante do futebol brasileiro hoje. O que o seu Tite fez na Copa do Mundo com o Pedro? Deixou ele no banco. Não utilizou ele. Parabéns, Tite. Você acabou com o futebol brasileiro, principalmente em 2 Copas do Mundo. E vou falar pra vocês aí. Não, a Copa América perdeu. Perdemos em casa. E ele bateu o pênalti contra a Croácia, hein? E perdemos a Copa E América. ele bateu o pênalti, hein? E bateu o pênalti, hein? E bateu o pênalti, hein, contra a Croácia. O Neymar não. Parabéns, Tite. Você perdeu 2 Copas do Mundo. Vamos lá. Vou fazer uma rodada rápida aqui. Alguém, se tiver que escolher um jogador para atuar de centroavante, não optaria pelo Pedro? Alguém aqui optaria pelo Gabigol? Eu tenho dúvida, né? É? Eu tenho dúvida pra caramba. Porque, assim, eu acho que o Pedro tem muito mais refino técnico do que o Gabi. Mas o Gabi, além dele atacar a última linha, para mim é o melhor cara que faz aquele movimento certo. É o melhor, do Brasil é o melhor. Eu acho que ele pressiona muito os adversários quando o Flamengo joga lá em cima. Por isso que quando ele fala assim, eu precisava mais de verticalidade na hora das transições, eu acho que ele queria velocidade mesmo, que de repente o Gabi não ia entregar. Mas o cara para pressionar, o cara para gerar espaço, o cara para atacar a última linha. Agora, o refino, o Pedro, ele precisa de poucos momentos do jogo para fazer o diferencial. O toque que ele dá pro Cebolinha... Eu acho o Pedro mais jogador que o Gabriel. Sim, tecnicamente agora, sim. O ideal para mim é que joguem os dois. É isso. Como jogaram no ano passado. Agora me explica por que nessa temporada, então, na cabeça do Gabriel, ele não está conseguindo jogar com o Pedro e se sacrifica tanto. Eu queria entender isso. Acho que está em casa também, né? Vamos fazer daqui para cá, o Flamengo? Se quiser. Quer fazer daqui? Vamos fazer daqui para cá, então. Então vamos embora. Não, Santos. Vou botar aqui, já vou botar o Flamengo já praticamente dentro do campo do adversário, tá? Então, Fabrício, Davi e Léo. Certo. Ayrton. Bem aberto mesmo. Bem aberto como ponta. O Varela, às vezes por dentro, às vezes quando o Matheus França entra, o Varela ocupa o espaço. Mas vamos deixar mais ou menos como a plataforma do Vitor com o Matheus França aberto. Gerson e Thiago Maia, o Pedro e o Cebolinha. No tanto que o gol que o Ayrton faz, o Cebolinha está justamente aqui. Justamente aqui. Só pegar aqui como referência, só para explicar o movimento do Cebolinha, e depois a gente vai falar do Gabi.
existe um linguajar também acadêmico, que é o meio... que a gente chama de meio corredor, né? Não é nem no corredor lateral, nem no corredor central. Ele fica no meio termo. Aí ele causa dúvida no Samuel. Obviamente, o Samuel tem que fechar um pouquinho. Como o Pedro arrastou para cá, obviamente a defesa vem, o Samuel teve que fechar muito porque o Cebolinha fez esse movimento. Se o Samuel não entra, o Cebolinha entra aqui. Então o Samuel teve que fechar, o Cebolinha entrou, o Ayrton passou lá, recebeu para fazer a finalização. Por que sim, você me pergunta, eu acho que dá para jogar um meia? Porque o Cebolinha praticamente está fazendo essa função aqui. Aí o Luiz perguntou, não dá para o Gabi jogar? Dá, mas só que o Gabi faz essa função aqui quando está com o Pedro, né? Um meia ponta pela direita. O problema é o seguinte, ele quer usar o Gabi aqui onde está o Matheus França. E uma coisa, André, é você... deixa eu tirar o Fluminense aqui. Uma coisa é você... Como jogava o quadrado do Flamengo quando era 2 zagueiros, né? Vamos lá. Quadrado do Flamengo, Everton Ribeiro. Uma coisa é... Aliás, sabia que foi o primeiro jogo desde 2019? Sem nenhum dos 4. Sem nenhum dos 4. Primeira decisão. Gabigol, Everton Primeira decisão, sem nenhum dos 4. Uma coisa é você atacar o espaço, né? Entrar no espaço. E outra coisa é você permanecer no espaço. Então, assim era no ano passado. Até antes. Quantos gols você viu quando era Bruno Henrique e Gabigol? Não, lembra? mas para ficar em Gabigol e Pedro, né? Beleza. Arrasca, Everton, Pedro, Gabigol. Mas só para ilustrar que o Gabigol, mesmo ele sendo 9, ele gosta de sair. Claro. Porque jogava ele como 9 e o Bruno Henrique aqui. O Bruno Henrique descia para acompanhar lá, com o Jorge Jesus. O Gabi fazia o quê? Ele vinha para cá, descolava da última linha, Bruno Henrique entrava no segundo pau e ele fazia esse movimento, certo? Certo. Então, quando tá Pedro e Gabigol num 4-4-2, o Gabigol tem o espaço para ele movimentar, né? Ele não está no espaço. Ele procura o espaço. Normalmente, quando ele descola na última linha, ele causa dúvida se os defensores o acompanham ou permanecem. Com isso, ele encontrava o espaço. Quando ele já tem que ficar aqui, como é o estilo do Vitor, ele já tem que ficar praticamente... Vou botar ele aqui. Praticamente, ele tem que ficar como um ponta. Ele já não tem o repertório do drible. Ele não é um jogador de drible para fazer o mano a mano. Ele não é um jogador do refino técnico para gerar uma jogada individual em cima do seu adversário. E, teoricamente, ele tem uma função. Se o Flamengo descer, que eu acho que não precisa, porque ele pode descer o Ayrton com um homem mais à frente. Mas se o Flamengo descer com uma linha de 5, teoricamente ele vai ter que ser o cara desse corredor aqui, ó. Porque o Flamengo vai marcar num 5-4-1 e ele vai fazer esse corredor. Então ele vai ter um desgaste muito maior e muito mais distante do gol. Então, por isso, ele quer disputar a posição com o Pedro. E no 4-4-2, André, quando jogava assim, na temporada passada, eu estava conversando com o Pedro Moreno, ele teve muitas oportunidades de gol, fazendo dupla de ataque. Agora, se você trouxer ele para a beirada, para fazer uma função de corredor, e praticamente o lateral hoje ele corre isso aqui, né? Daqui, aqui. O extremo, ele corre aqui e aqui. Para o Gabi fazer esse movimento, é muito desgastante fisicamente. E ele fica mais distante do gol. Por isso, ele opta por disputar a posição de 9 com o Pedro. E agora aí a briga é dura. É duríssimo. Agora, estamos de acordo que o Vitor Pereira, então, está priorizando o esquema tático. Ele não está olhando assim, deixa eu ver quem são os melhores jogadores tecnicamente. E o problema... Não, ele tá partindo do princípio do esquema dele. Meu esquema é esse. Eu te falo, André, eu te falo assim... Porra, você concorda que o trabalho dele é assim? Eu acho estranho. E 3 zagueiros não quer dizer nada de defensivo. Claro, pelo contrário. Claro. É uma saída de 3. Eu acho que em alguns momentos ele pode abrir mão de um cara, acrescentar um cara no meio e um meio-campista fazer a função para uma saída de 3. Não necessariamente ele usar o zagueiro. O Thiago Maia não pode fazer esse papel? O Alan faz isso muito no Atlético Mineiro. O André, eventualmente. O André faz isso. Então, assim, dependendo do adversário, ele não necessariamente pode usar um zagueiro. Ele vai fazer a saída de 3, mas vai ter mais gente no meio. Então, ele traz o Thiago Maia para fazer, preenche com um cara... Ele pode ter assim, ó. Ele pode brincar com o time que ele tem. Ô, Pedrinho, e sem a bola, mesmo com 3 zagueiros, não necessariamente ele precisa marcar com linha de 5. Se for o Léo, ele faz a lateral e o Ayrton faz aqui. Ele pode descer na marcação com Léo Pereira,
o Davi Luiz, o Fabrício e o Varela. O Ayrton faz a primeira linha, o Gerson, o Thiago Maia, e aqui foi o Matheus França, e ele descansa a Cebolinha e não necessariamente ele tem que descer com uma linha de 5. Quando ele tem o Léo Pereira, entendeu? Ele, de repente, pode, ao invés de descer o cara da ponta, ele pode segurar o Gabriel e o Pedro lá na frente e baixar com linha de 4 no meio campo. Se tratando de campeonato brasileiro, André, se você olhar, poucos adversários vão exigir que o Flamengo sofra no jogo, né? Teoricamente. Então, não necessariamente ele pode fazer, ele tem que usar 3 zagueiros. Não digo porque é função, uma saída de 3 com um zagueiro. Ele pode usar muito bem um meia. Rapaz, e olha só, o Bruno Henrique está voltando, em breve ele já vai ser relacionado. A Arrascaeta vai voltar ainda durante a temporada. E nessa formação aqui, essa é a discussão, André, essa é a discussão. Nessa formação aqui, vamos lá, Ayrton, os 3 zagueiros, Gerson e Maia, Cebolinha, Pedrinho, Varela e Matheus França. Você concorda? Onde é a disputa do Arrasca? Vamos lá, Matheus França, Pedro, Cebolinha e Ayrton. Cebola. A disputa, teoricamente, é com Cebolinha, porque o Arrasca não vai fazer a função que, teoricamente, o Gabigol reclamou de fazer. Pedrinho. Claro. Vamos lá? Só fazer uma pergunta rápida aí no campinho ainda, rapidinho. Todos os jogadores à disposição. Bruno Henrique, Gabi, tá todo mundo bem. Escala nesse esquema dele. Não sou pago para isso. Mas, ô Pedrinho, faltou, não, vamos lá, faltou só você me responder do ponto de vista do atleta. Assim, para mim, assim, chegamos ao consenso de que o Vitor Pereira trabalha. O ponto de partida dele é o esquema tático que ele acha o ideal, a teoria. Sim. E ele está buscando peças no elenco que se encaixem no esquema dele. Você acha esse processo, você gosta desse processo ou você entende que o processo deva ser o contrário? Que é você olhar o elenco que tem... O Rizek não se conforma com essa tese, Eu né? não me conformo porque, assim, cara, eu sei que é um exemplo surrado, mas eu acho que é um exemplo espetacular, que é o Zagallo na Copa de 70. Ele olha os melhores jogadores, ele fala, cara, quem são os melhores jogadores que eu tenho? Eu tenho que escalar os 11 melhores. E eu vou dar um jeito dos 11 se entenderem. Mesmo assim, sobrou o Paulo César, né? Sim. Mas o Vitor Pereira é um processo diferente. Ele começa com o esquema tático e vai buscar as peças que se encaixem no esquema, ainda que, para isso, ele deixe de fora jogadores que a gente considera craques, como Everton Ribeiro e Gabigol. Você, como atleta, acha que esse processo... Tudo bem de você partir do seu esquema e procurar peças, ou você prefere quem dá um jeito de escalar os 11 melhores? Eu acho difícil você ter uma resposta dessa. Eu acho bem difícil, né? De você falar assim, não, o treinador tem que se adaptar ao elenco. Eu acho difícil, porque aí a gente está exigindo que o treinador, ele tenha, por ser treinador, ele tem um leque infindado de opções, né? Porque, André, eu posso fazer o jogo, por exemplo, o Vitor Pereira, ele poderia fazer o quadrado lá, Pedro, Gabigol, Everton e Arrasca. Ele teria o conteúdo de informações, porque a gente ainda trata o futebol muito dos anos 90, muito raiz, achando, bota os melhores lá que existem movimentos e trabalhos. Não, bota os melhores de um jeito que não foi no teu, mas não foi no teu comentário, não. Comentário mesmo de pessoas que falam assim, ele tem que trabalhar lá com o melhor que ele tem e dar o jeito dele de botar para jogar. Cara, é muito diferente os movimentos hoje. Hoje é tudo muito coordenado, é muito padrão de jogo. Não existe mais aquilo lá, vão botar os melhores e os caras vão conhecendo o jogo e vão se adaptando. Por isso que eu falo assim, ele vai ter um conteúdo específico para entregar para o jeito que ele joga. Então, assim, é muito mais fácil ele, Vitor, botar os jogadores para exercerem a função do jeito que ele joga e encontrar dentro do elenco, de repente, menos, do que ele querer botar os 4 e não saber quais são os movimentos. Porque se tu me perguntar assim, André, Pedrinho, beleza, qual o movimento que o zagueiro tal tem que fazer? De repente, eu não vou saber. Aí, Pedrinho, e o meio atacante? De repente, eu vou saber. Então, assim, o cara não é obrigado a saber todos os modelos, todos os movimentos. Não é obrigado. O que eu acho é o seguinte, parte, sim, do princípio de uma contratação do treinador, você encontrar o perfil, né, para trabalhar com o elenco que você tem. Chegamos num ponto agora que eu queria muito mais chegar. uma questão de diretoria. Será né? que a diretoria do Flamengo sabia que o Vitor Pereira faria a revolução que está fazendo? E olha só, embora crítico ao conceito, é óbvio, e o jogo de sábado mostrou isso,
que ele tem tudo para ganhar. E só um detalhe, André. Com o Gabigol no banco, Everton Ribeiro no banco. Mas me alongando muito. Ganhou de um time que vai estrear na Libertadores. Ele é bom técnico. Ele é bom técnico. O elenco é espetacular. É óbvio que o Flamengo pode terminar o ano campeão de muita coisa. Me alongando muito e dando a palavra pro Pedro aqui, que eu já falei demais, mas a questão é a seguinte: o torcedor do Flamengo tem que entender que vai ser normal ter grandes jogadores no banco. O Flamengo trabalhou para isso. Lá atrás, quando teve a discussão, o Pedro tem que sair. E eu falava que não tem que sair. Ele está no Flamengo. Ele tem que disputar a posição. O Flamengo sanou as dívidas para ter 22 jogadores do mesmo nível. Se a gente briga que o Palmeiras perdeu para o Chelsea porque o Chelsea tinha banco e o Palmeiras não... A gente não acabou de falar que o Palmeiras enfraqueceu o elenco? A gente tem que entender que o Flamengo trabalha para isso, para de repente ver uma imagem dessa. Vidal, Gabigol... Exatamente. E só para complementando o que o Everton Pedrinho... Ribeiro. O Marinho ali que a gente nem cita. A gente nem cita o Marinho. Exatamente. O Marinho, cara, rei da América. A gente nem cita o Marinho. Virou, assim, um personagem... O último da fila nesse banco. É uma loucura. Como é aquela imagem ali? Que banco, cara. Marinho, Gabigol, Vidal e Everton Ribeiro, cara. Mas eu acho que o Pedrinho tem toda a razão. O Flamengo trabalhou para isso. Então, se você vai jogar no Flamengo, você vai ter que brigar pela vaga. E vai saber que muitas vezes vai ficar no banco. Desculpa, eu vou falar um negócio que vai soar polêmico e exagero, mas não é. Não é. Vou falar um negócio sério aqui pra vocês, cara. Não tem time na Europa que para o padrão europeu tem um banco desse. Que para o padrão europeu, é claro que o padrão europeu é acima do nosso. O Manchester City não tem um banco galáctico. Para o padrão da Premier League, como o Flamengo tem um banco galáctico para a América do Sul. Vamos colocar, vamos tentar deixar mais claro isso. No padrão financeiro, por exemplo, do Manchester City, com os pagamentos feitos ao Haaland, você não tem um Haaland 2 no banco. Tem o Julián Álvares, mas é um caso de um garoto que está sendo apostado. Por exemplo, ruim, porque o Julián Álvares é um campeão do mundo. Porque o Gabriel Jesus, que era esse cara, saiu. Então, assim, o Real Madrid não tem um banco assim, o Bayern não tem um banco assim, o PSG não tem um banco assim. E, assim, mérito do Flamengo, que trabalhou para ter o elenco que tem, né? Agora, se você vai para o Flamengo, você sabe que as condições são essas. Tudo com receita gerada pelo clube. É absurdo isso, cara. Assim, o patamar que o Flamengo chegou, olha o banco. E assim, só complementar o que o Pedrinho estava falando anteriormente sobre essa questão de jogar os melhores, né? Que a gente ouve realmente de fato, é que assim, hoje em dia, eu acho que ainda tem um componente extra, que é muito diferente do que era anteriormente, inclusive dos anos 90, que é a questão física. Hoje, a parte física influencia no futebol, mas muito mais, 10, 20 vezes mais do que influenciava nos anos 90, 80 e 70. Então, hoje você precisa muito mais, às vezes, de um jogador que, tecnicamente, ele não é tão apurado, mas que, taticamente, ele cumpre uma função e esse cara acaba tirando o espaço, entre aspas, de um jogador que, que tecnicamente é muito refinado, mas que, fisicamente, ele não consegue te entregar. E são questões, e aí, assim, acho que não cabe a gente aqui falar o que é melhor, o que era melhor, o futebol anteriormente, o futebol hoje em dia, mas o fato é que o futebol mudou. E mudou de tal forma que hoje, com 5 alterações, isso muda muito o futebol. Exato. Com 5 alterações, você ter um banco desse, cara, você mata o adversário. Você mata o adversário. Com 5 alterações como essas que você pode fazer. Na Inglaterra discutiram muito isso, a questão das alterações, porque os clubes menores argumentavam que com essa questão das 5 alterações, você iria privilegiar ainda mais os clubes mais ricos, os clubes que têm condição de contratar melhores jogadores. Que o certo é o Vitor Pereira e a gente que está errado. Na época do Pedrinho eram 2 alterações. Eu quero mostrar alguns números. Pegou 2 ainda. Pegou 2. Cara, mudou o futebol. 5 alterações com um banco desse. 5 alterações, você muda metade do time da linha, gente. E com essa qualidade. Você está sempre inteiro fisicamente. Sim. Você não baixa a intensidade em nenhum momento. É por isso que o Everton Ribeiro... Bom, você acabou de falar, o VP está certo, é por isso que o Everton Ribeiro provavelmente está no banco. Não, assim, porque ele tem 30 minutos para dar um gás. Você vai ter que ver se esses jogadores vão querer essa situação. Né? Mas aí eu volto ao que eu estava dizendo antes. Mas se você vai para o Flamengo, você sabe que vai ter que lidar com isso. Agora, por exemplo, o Everton Ribeiro, na minha opinião, o Everton Ribeiro, mesmo com mais idade, eu acho que ele fisicamente tem mais intensidade do que o Gerson. Mas aí cabe mostrar no treino, então. Ele tem mais intensidade que o Gerson. Pedrinho disputava a posição. Então, mas quando o Vasco fez um time galáctico, para aquele momento, no momento do Pedrinho no Vasco, o Vasco tinha um time absolutamente galáctico. 2000 tinha. E tinha que brigar por posição. Não com equilíbrio financeiro, né? Com responsabilidade.
mas tinha. A traseira do salário. A observação foi perfeita. Então o vídeo hoje foi esse, galera. Vimos aí o Neto se rendendo ao Flamengo. Neto que antes do jogo tava dando o Fluminense como favorito e disse que ia torcer para o Fernando Diniz ser campeão, levantar esse seu primeiro troféu. Então agora ele voltou atrás e se rendeu ao Flamengo. E até deu uma elogiadinha ali no Vitor Pereira, hein? Será que o Vitor Pereira vai calar a boca de muita gente? Tomara, né, rapaziada? Vamos ver aí os próximos capítulos dessa grande novela. Temos aí também a imprensa paulista falando sobre a vitória do Flamengo. Pedrinho deu aula tática aí das formações do Flamengo, sobre como o Flamengo jogava em 2029 ali com Bruno Henrique e Gabigol, agora com Pedro e Gabigol. Pedro um pouco mais afastado da área. Mas como ele disse, é muito difícil montar esse time. São jogadores com muita técnica, mas eu acredito que ele vai encontrar um time ideal. Obviamente não existe um time ideal, mas ali é um caminho que todos os jogadores saibam o que tem que fazer em campo, porque um time não é apenas formado por 11 jogadores, e sim pelo elenco inteiro. Quando houver alguma substituição, o jogador que entrar tem que saber ali manter a formação tática. Então eu acho isso muito importante. Quero saber a sua opinião, deixe aqui abaixo nos comentários. Eu estarei lendo todos os comentários. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. Então não esqueça de deixar seu comentário aqui abaixo, beleza? Se gostou do vídeo, deixe seu like. Seu like é muito importante aqui para o trabalho do canal. Se gostou muito do vídeo e quer continuar acompanhando aqui o conteúdo do canal, se inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Todos os créditos e os direitos autorais de vídeos estão aqui na descrição. Se interessar é só ir lá e conferir. Então o vídeo foi isso, galera. Muito obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Alô!